Meu primeiro boa noite, bem-vindo a todos deste novo ano de 2022. Estou igual o Pedro, é bom estar aqui. Depois de todo um período durante esse dia, é duro você ter que viajar, é bom viajar, mas a questão do transporte, a maneira como você procede essa viagem pode dar uma grande diferença. Quase que eu não consigo chegar. O ônibus na última etapa quebrou, algo estragou. Estava pouco espaço de tempo, apenas menos de uma hora para chegar, o ônibus quebra. Aí nós ficamos na estrada aguardando a troca, aqui de Olímpia para Barretos, pertinho, mas porém tivemos este contratempo e a viagem que era para acontecer, a chegada às 17h15, virou 18h15, eu cheguei em casa às 18h45, aí deu tempo de encontrar o Rafael lá. Estava saindo de casa, tem o nosso guardião ajudando ali com os nossos animais. Mas chegamos para hoje à noite. Você nem tem ideia, no Salmo 23, de qual enumeração de mensagens é essa. Essa é interessante. Nós estamos hoje à noite chegando à 23ª mensagem no Salmo 23. A mensagem de número 23. Interessante. Gostei quando eu, catalogando, listando ali no canal, no YouTube, a 23ª mensagem do Salmo 23. Nós estamos no meio do 4º versículo. Então até o versículo final, não sei quantas teremos, mas aí então nós vamos ter ideia de um conjunto de mensagens do Salmo 23. A nossa oração é que Deus nos use, nos capacite e nos direcione na provisão e ensino da palavra dele. Tá? A família está lá em Araçatuba. Eles estão começando, a desfrutar do momento lá, e eu já vim embora, tá? Mas eles estão bem. Eles nem sabem a hora que eu cheguei, nem como eu cheguei, mas estão só na confiança do Senhor. Vamos então, eu não trouxe nada aqui hoje para estimular você na memorização do Salmo 23, mas quando alguém estiver pronto, avise, nós vamos ouvi-la recitando o Salmo. Vamos fazer uma coisa que eu gosto de fazer com vocês, nos colocarmos em pé e mencionarmos o texto do Salmo 23. Se você conseguir de cor, fale de cor. Bom, vamos lá então tentar? Eu vou tentar aqui de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Vários aqui falaram desprovidos de olhar no papel, eu creio que vocês estavam me seguindo. Tive essa impressão, vocês estavam me seguindo. Ok, seguindo ou não, vocês já estão familiarizando, tá? Tá bom. Quase que eu parei um pouquinho para ver se vocês estavam me seguindo ou não. Vamos orar nesse momento e logo em seguida, após a oração, assentai-vos. Ó Deus bendito e eterno, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós nessa noite, ó Deus, início de um novo mês, de um novo ano que o Senhor tem nos feito conhecer
pela bondade do Senhor. A tua palavra diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. É verdade, ó Deus, que da terra vem para nós toda a provisão de sustento, daquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai. Hoje à noite também, ó Deus, entendemos que na tua palavra o Senhor fala conosco. É a voz do Senhor, é a palavra que vem de encontro, ó Deus, aos nossos corações, às nossas necessidades, no âmbito espiritual, emocional, material. É o Senhor quem verdadeiramente pode cuidar de nós. Ó Deus, por misericórdia e graça, usa-me pregando a tua palavra nessa noite, como também ser com cada um aqui presente, com aqueles que pela transmissão agora estão nos acompanhando. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos para os que de pé ficaram. Nós já iniciamos o Salmo 23, nessa parte que Davi fala dos dois instrumentos, pelo menos naquela época, dois instrumentos indispensáveis, importantes para o pastor primitivo: a vara e o cajado. Eu até estava pensando, com os meus pensamentos voltados para o texto do Salmo 23, parece que demorou para Davi falar da vara e do cajado, esses dois instrumentos que o pastor primitivo usava. Dá a impressão que nos primeiros versos o pastor estava desprovido de uma vara e de um cajado. Nada disso. Desde o primeiro verso, desde o primeiro momento do contato, ali cuidando do rebanho, das ovelhas, o pastor primitivo, a exemplo de Davi como pastorzinho lá em Israel, cuidando do rebanho do seu pai, a vara e o cajado faziam parte dos acessórios de enorme importância e de grande utilidade. E nós, estudando o Salmo, chega-se no momento em que Davi menciona a vara e o cajado, num momento diferente, de uma estação do ano, vindo do outono e primavera para ou primavera e outono para o verão. E nesse momento do verão, o empenho, o empreendimento do pastor diligente em conduzir o seu rebanho para as pastagens de verão. E essas pastagens acontecendo num momento de trânsito, de mudarem, irem de um lugar para o outro, e esse outro lugar é no alto do monte, na colina, passando pelo vale. E passando pelo vale, momento em que o Salmo 23 entra no verso 4, um tempo agora de maior convívio da ovelha com o seu pastor, todo esse período. E Davi até menciona isto: tu estás comigo. Todo o tempo a ovelha vai desfrutar da presença, da voz, do contato do seu pastor. E aí então, esses dois instrumentos, a vara e o cajado, ganham uma enorme importância, porque tanto a vara quanto o cajado, o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, trazem consolação ao meu ser. E nós começamos no último culto em que do Salmo 23 estivemos falando, explicando para os irmãos como que era essa vara. Eu comecei pela vara. Então, dentro do contexto do Velho Testamento, essa vara era nada mais, nada menos do que um pedaço de pau, lapidado, esculpido, cuidadosamente
pelo pastor para adquirir uma forma arredondada, em que uma ponta era mais grossa do que a outra, e medindo aí de 60 a 80 centímetros, mais ou menos como aquela que eu coloquei no Store do Face, para vocês terem uma ideia. Formava dessa forma uma extensão, era um extensor do braço do pastor. Isso era a vara. E essa vara, nós começamos a entender a função dela. Quando nós falamos em funcionalidade, função da vara, é como a criança numa conversa conosco, dizendo: para que serve essa vara? Porque criança entende de vara, não entende? Criança entende de vara, ou não entende? Eu estou enganado. Tem a varinha também da disciplina da criança, não tem? Então a criança conhece, tem a varinha da disciplina, lá em Provérbios fala para os pais usarem a vara. Isso é com criança, não é com adolescente, com jovem, com junior ou jovem. A varinha. Então a criança, que vara? Para que serve essa vara? Então essa vara que o pastor utilizava com as ovelhas, ela tinha algumas funções. Eu mencionei para você quantas funções essa vara tinha. Você lembra quantas funções eu mencionei no título? Para que nós estivéssemos então estudando as funções da vara? Ninguém lembra do título que eu coloquei no começo da semana. Eu coloco na segunda-feira de propósito. Aí você olha lá e depois eu coloco sem alguns detalhes para ver se você marcou os detalhes. Mas a primeira função da vara, agora não vou falar quantas são, você vai ficar pensando aí. A primeira função da vara era a função de proteção, autoridade, arma de defesa. Quando a ovelha via a vara na mão do pastor, aquela vara traduzia a autoridade, poder, era nas mãos do pastor. E conforme eu for explicando para você, você vai perceber a autoridade, o poder que tinha aquela varinha na mão do pastor. Vai me lembrar da minha esposa, que tinha uma varinha que ela usava quando estava sentada na igreja, lá nas últimas cadeiras da igreja, ela tinha uma varinha com ela. Aquela varinha servia e significava para trazer a compreensão da minha filha mais velha, que nós só tínhamos uma na época, o limite até onde ela poderia ir. Então ela ia movimentando e dava uma olhada para minha esposa. Se a minha esposa mostrasse a varinha, opa, não posso ir mais adiante, limite final. Ela foi instruindo e ela entendia, mostrou a varinha, ela já ficava atenta com isso. Então a vara simbolizava autoridade e poder. Tanto é que quando Moisés teve aquela visão da sarça ardente, fogo que não consumia a sarça, que de grande maneira impressionou a sua visão, Moisés carregava na mão, era uma vara. Esse instrumento estava nas mãos de Moisés. E Deus faz questão de certificar, que Moisés mesmo diga: o que você tem na mão, Moisés? E ele diz: eu tenho uma vara. E aquela vara que Moisés estava usando, porque ele estava com o rebanho naquele lugar, é a mesma vara que passou a ter uma importância muito grande com Moisés. Em todo momento de Moisés indo ao Egito, nas conversas com o faraó para libertar o povo, ele estava com aquela vara. E era através daquela vara que Deus manifestava o seu poder, através de Moisés, a autoridade e o poder. E um dos momentos mais marcantes do uso daquela vara foi quando Moisés está de frente do Mar Vermelho e Deus diz para marchar e ir adiante, e Deus ordena a Moisés: levanta a vara. Ele levanta a vara e o Mar Vermelho, aquele enorme mar, se abre e o povo passa como que por terra seca, tendo dos dois lados uma enorme parede de águas. E todo o tempo Moisés estava carregando aquela vara. Mas existe uma segunda dimensão, da qual a vara era utilizada, e lembrando você que sempre a vara vai para a ovelha significar algo que promove
o bem-estar do rebanho. É para o bem-estar. Aquela vara ali, em momento algum, é para ser algo que vai ser nocivo, prejudicial para o rebanho. Não, nunca foi essa a intenção do pastor usar a vara para com o rebanho. Nunca sendo como algo nocivo, maléfico. Não, é bem-estar, é algo muito bom. Em segundo lugar, diz respeito à disciplina. E nesse tocante da disciplina, aí então nós temos o maior uso da vara do que qualquer outra atividade. O maior uso da vara era exatamente para a disciplina. O que acontecia? Tem o rebanho. Lembra que eu falei para você que os pastores jovenzinhos, jovens pastores, tinham todo um cuidado em preparar a sua vara, o seu cajado? E depois eles faziam o quê? Eles ficavam praticando arremesso de varas, para ver com maior precisão e destreza o quanto mais longe eles conseguiam atirar as suas varas. Quando nós entramos aqui na questão da disciplina, já aconteceu de vários pastores, principalmente, diz o Philip, os africanos, a destreza, a habilidade com que eles utilizavam a vara. Observando o rebanho, vendo uma ovelha que começava por rebeldia a desviar-se, então rapidamente o pastor preparava e arremessava a sua vara para impedir que aquela ovelha se desviasse, ou se a ovelha estivesse chegando para comer de alguma planta venenosa, a clava ia voando apressadamente e atingia a ovelha, evitando que ela se envolvesse, ou um perigo que porventura a ovelha estivesse sujeita. Então eles atiravam a clava. Agora, a vara simboliza a palavra de Deus. Você não aprendeu isso comigo? A vara simboliza a palavra de Deus. Já se tem dito acerca da palavra de Deus que este livro nos afasta do pecado. Amém? É verdade. É a palavra de Deus que chega prontamente ao nosso coração, que nos ocorre com uma velocidade, com uma rapidez tremenda, e vem para corrigir-nos, para reprovarmos quando nos desviamos. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus, palavra viva, o Espírito é vivo, usa a palavra viva, que nos convence daquilo que é certo para nós. Ele trabalha aquilo que é certo, correto, e nos colocando debaixo do controle, da orientação de Cristo, que quer que sigamos, andemos pelos caminhos, pelas veredas de justiça. Então o Espírito Santo usa essa palavra, ela é vara, e ela vem com a velocidade, com a rapidez tremenda ao nosso coração. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por isso que quando nós somos devotos à leitura da palavra, quando nós atentamos para a palavra de Deus, você começa a ler, ninguém lendo a Bíblia será indiferente. Você vai ter o efeito vara na sua vida, no seu coração. Não dá para ser indiferente. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito dela. Vai trabalhar, disciplina. Dela mesmo se encontra registrado que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para redarguir, para repreender, para instruir em justiça. Corrigir, nós precisamos disso, Deus sabe disso. Por isso nos entregou a sua palavra. A tua vara me consola. O salmista diz: foi bom ter sido repreendido pelo Senhor, foi bom ter recebido a correção de Deus, eu estava andando errado, e as consequências disso, e Deus
A sua palavra, que é vara, vem para nos corrigir, para nos reprovar, para que tenhamos a conduta certa do nosso procedimento. Então, por exemplo, em determinado texto da leitura da palavra, eu estava lendo hoje na minha meditação da palavra, e era um texto muito criterioso. Eu estou lendo Ezequiel, Deus pesou no meu coração. Leia, aliás, estou lendo Gênesis e estou lendo Ezequiel também. E quando eu estou lendo Ezequiel, eu paro e falo: Senhor, nós somos miseráveis. Que vida, Senhor. O que Deus fala para Ezequiel, o que o povo dele estava fazendo, por rejeitá-lo, por deixá-lo. Veja bem, povo de Deus, não eram os ímpios, mas o povo de Deus, trazendo o juízo de Deus sobre suas vidas, por causa de desprezarem, rejeitarem, virarem as costas para Deus. Interessante que Ezequiel, no seu livro de profecia, ele faz uma coisa no início: no ano 30º, quarto mês, quinto dia, vem a ele a palavra do Senhor em visões, e Deus começa a falar com ele, e Ezequiel se coloca diante do Senhor. Ele é o profeta do Senhor para a casa de Deus. Chama Israel, o povo de Israel, a casa rebelde. Eles se rebelaram contra mim. Eu paro e falo: estamos com eles, Senhor, não estamos bem. Juízos de Deus vindo sobre o povo. Você já parou para analisar o quanto Deus é poderoso, tremendo, de feitos extraordinários? Há alguma coisa que seja impossível para Deus? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Nordeste agora, no Norte, lugares que o pessoal estava assim, não sabiam o que era água em grande quantidade, e chove imensamente. E quando você lê o livro do profeta Ezequiel, Deus, ao executar o seu juízo, diz: vou levar a terça parte, aqui a terça parte, acolá vai ser a terça parte, em dado lugar a terça parte vai perecer. Não diz que é todo mundo, mas porções, como tem ocorrido, por exemplo, com a Covid-19. Até a questão agora quase que uma contaminação, não é uma epidemia, porque em alguns lugares, essa gripe está acometendo pessoas. Nós muitas vezes esquecemos que Deus, Ele tem os seus juízos sobre a terra, sobre o seu povo, e muitas vezes nós achamos que esse é um fenômeno da natureza apenas, mas certamente nada acontece sem que Deus esteja no controle, no direcionamento. Nós temos orado pela Bahia, sim, como nós oramos pela Covid-19, mas você viu quantas pessoas foram ceifadas, perderam as suas vidas? Um grande número de pessoas. Basta você ver a estatística mundial, o número daqueles que morreram por causa da Covid-19. Tem gente que a gente até fica surpreso em saber: puxa, esse aqui também morreu, eu nem sabia que ele tinha morrido. Quanta gente padeceram pela Covid-19. Dentro do propósito de Deus, dentro do intento dele, você não estava incluído no número destes. A misericórdia dele, a graça dele, faz ainda diferença na sua vida. Mas nós temos que reconhecer
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Devemos reconhecer a nossa maldade, o pecado do nosso ser perante Deus e dizer: Deus, faça uma obra em mim, opera o teu agir em mim, eu me entrego. Deus sabe que eu e você somos miseráveis pecadores, comedores de arroz e feijão. É verdade. O apóstolo Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. O querer está em mim, mas não consigo fazer o bem que quero, faço o mal que não quero. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele dava graças a Deus por Jesus Cristo. Ele tinha essa consideração com ele, e nós também devemos ter, do nosso Salvador. Eu nada sou, mas Jesus é tudo. Que o tudo de Cristo venha sobre mim, sobre a minha vida. Nós precisamos de disciplina. As ovelhas do Senhor Jesus precisam de disciplina. Não tenha medo de ler a palavra de Deus. Eu li hoje de manhã e fiquei apavorado no texto que estava lendo. O que Deus estava falando para Ezequiel fazer. Se eu comentar aqui, é perigoso que você tenha náuseas. Não vai vomitar, mas você fica a caminho disso. Horrível. Faça isso. Ezequiel disse: Senhor, isso é contaminação. Nunca entrou nada de contaminação na minha boca. Você sabe o que acontece fisicamente com contaminação? Destrói-nos. Se não leva à morte, ficamos próximos. Mata-nos fisicamente. E há a contaminação espiritual que atinge a alma, que atinge o espírito. Contaminação é algo muito sério. Se você comer uma comida contaminada, você quase morre, quase destrói. A contaminação espiritual desencadeada pelo pecado é também nociva, traz consequências ruins. Nós ficamos, espiritualmente falando, prostrados, acamados, abatidos, sem vigor, sem força, sem condições para nada. Não é assim que você fica fisicamente? Nem condições de se alimentar você tem fisicamente. Eu já sofri de tempos em tempos um tipo de contaminação, sem dizer daquelas que levam o indivíduo à morte. Mas para hoje à noite ainda dá tempo. Outro interessante utilização da vara, aspecto de utilização da vara pelo pastor, era a utilização, aí muda um pouquinho agora, de examinar e contar as ovelhas. O interessante quer ver, eu vou ler para você um versículo, lá de Ezequiel inclusive, capítulo 20, versículo 37, Ezequiel 20, 37, estou aqui no 14, 20, vai aparecer a expressão passar sob a vara. Esse ato de passar sob a vara significava que a ovelha havia sido contada e examinada, era um exame minucioso e detalhado para ver se a ovelha estava bem. Era um exame que se fazia de contar, examinar minuciosamente, olhar para o corpo da ovelha e verificar se a ovelha estava bem. Não era não? E isso envolvia que a ovelha estava sob o controle do Criador. Então não somente estar sob o controle, mas fazer um exame minucioso, detalhado, para que tivesse uma compreensão, um entendimento de como estava aquela ovelha, para certificar se a ovelha estava bem. Então a ovelha que passava sob a vara havia sido examinada e contada com cuidado, e havia então uma certificação se ela estava bem. E aí você chega em Ezequiel 20, 37, Ezequiel foi procurado, e aí vem uma profecia de juízo contra Israel, que vai
que está nesse trecho do capítulo de Ezequiel, e o Senhor diz: e vos farei passar debaixo da vara. Você tem uma ideia agora o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel, o que ia acontecer com a nação de Israel. Eu vou examinar a nação de Israel, eu vou minuciosamente examinar, eu quero conhecer minuciosamente o estado deles, como se Deus precisasse disso, né? E vos farei entrar no vínculo do concerto. Então, passar sob a vara, essa é uma expressão que vem da ovinocultura, da criação de ovelhas. Por que o pastor então tinha essa tarefa de passar a ovelha sob a vara? Examinar, contar, examinar minuciosamente. O que a ovelha tem em abundância? Lã. A ovelha tem lã em abundância. Será que essa abundância de lã que a ovelha tem, será que isso impede o criador, o pastor, de detectar doenças, ferimentos ou lesões da ovelha? Será que a abundância de lã impede? O que você acha? Impede ou não impede? Não só impede, como, por exemplo, numa exposição de ovinos, um animal em condições inferiores pode passar por um perfeito exemplar, se lhe apararem a lã de certo modo. O juiz, numa primeira olhada, para ele aquele animal, ou para todos ali, é um animal em perfeitas condições. Mas um juiz experimentado, o que o juiz faz? Ele toma de uma vara, abre o pelo da ovelha, corre os dedos pelo corpo da ovelha, ele verifica 3 coisas importantes: as condições da pele, grau de limpeza da lã e conformidade do corpo. Em outras palavras, não dá para passar-lhe a perna, não dá para enganar o juiz. Então, o bom pastor, o criador responsável, de tempo em tempo, realiza um exame do seu rebanho. Cada animal, ele vai examinar cada animal. Não sei quanto é o rebanho dele, 1000 cabeças? 100. Ele deve fazer isso com cada animal. Isso é muito significativo. Então, à medida que o animal deixa o aprisco, à medida que ele sai do aprisco, ele vai passar e vai ser detido pela vara estendida do pastor. E aí então o pastor vai com a vara examinar a ovelha com cuidado, está em busca de irregularidades. Esse exame é bem profundo. O interessante desse exame é que ele é de grande proveito para a ovelha, do grande interesse da ovelha. Esse exame que o pastor faz, esse exame traz conforto para a ovelha, de grande conforto para a ovelha, pois desse modo os problemas ocultos da ovelha são expostos perante o pastor. Tem um texto na palavra de Deus que o salmista pede para ser examinado pela vara. Você sabe qual o texto que é esse? Uma linda canção musical. Você nunca ouviu essa linda canção musical? É um salmo. Não é Salmo 142 não. É um salmo famoso que o salmista pede. É lógico que ele não usa a expressão passar pela vara, mas é esse tipo de exame que o salmista está pedindo lá. Salmo 139, versos 23 e 24. Aquela música que você canta: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração,
Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, o que o salmista está diante de Deus, desejando que Deus faça com ele? Veja bem, ele está pedindo, ele está permitindo que Deus o submeta, ele está se entregando, ele não foge, ele não se desvia, ele não se esquiva, ele quer ser examinado por Deus. E o que a vara simboliza? A palavra. Deus, pela sua palavra, vai estar fazendo esse exame, e não tem como passar a perna no Senhor, hein? Ele vai usar a vara, a palavra dele, que vai chegar prontamente ao nosso coração. E a vara da palavra de Deus, ela consegue olhar atrás da nossa máscara, da velha egoísta, da velha vida egoísta. Essa palavra que é vara, vai revelar como está o nosso ser, áreas que precisam de acertos. E nós temos sempre a impressão que, conforme a palavra de Deus vai nos sondando, vai nos esquadrinhando, vai encontrando áreas, que Deus vai nos convencendo: olha, isso aqui é importante para você, isso aqui vai trazer benefício na sua vida, estou detectando aqui uma lesão, precisamos tratar disso. Vai para a parte profunda. Nós olhamos o exterior, nós aqui, não é? Já para o exterior, tá bonita a moça ali, ó, o vestido é vinho, né? Eu ia falar framboesa, é rosa, né? Vários tipos de cores tem hoje, né? Rosa e alguma coisa, aquele ali também. Mas Deus está olhando o profundo nós não vemos, mas o Senhor vê. A palavra do Senhor atinge o profundo, ele usa a sua palavra, e é um processo. Quando eu falo processo, é algo que vai seguindo momento após momento, não é de um momento para o outro, é um momento indo para o outro momento, vão-se os tempos, e de repente você vai dando conta como que Deus está trabalhando na sua vida, está agindo na sua vida, e é algo realizado com compaixão pelo nosso bem-estar. Deus tem o melhor para nós, é para o nosso bem-estar, não é algo que vai nos prejudicar. Por isso que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Eu quero que o Senhor me conhece. Estranho, né, ele falar assim para Deus, mas na verdade Deus mostrando, fazendo o salmista entender quem realmente ele era, e Deus fazendo isso pela sua palavra. Porque nas escrituras, a lã simboliza o ego, a vida egoísta, a vontade própria, o orgulho, a autoafirmação. Isso simboliza, o que a lã simboliza. O que o ego, o que o orgulho, o que a autoafirmação, o que a vontade própria faz conosco? Como a lã esconde ou tenta esconder as nossas imperfeições, as nossas falhas. Quanto menos você conhece uma pessoa, mais você vai admirar aquela pessoa. Já percebeu isso? Não é assim? Quanto menos você conhece uma pessoa, mais você vai admirar aquela pessoa. Eu me lembro uma vez entrando no mercado, na época que eu fazia o programa de rádio, e aí uma pessoa me encontrou, era uma das ouvintes do programa, e ela olhou para mim assim, ela nunca tinha me visto pessoalmente, a primeira vez que ela me via pessoalmente. Ela olhou assim: fala alguma coisa. Ela nunca tinha ouvido a minha voz, assim, pessoalmente, só pelo rádio. As pessoas têm uma ideia assim: será que é daquele jeito mesmo? Não é? Até porque tem pessoas que se passam por grandalhões quando são pequeninos no tamanho. Eu era um desses pequeninos. E ela olhou assim para mim, ela queria que eu falasse: quanto menos você conhece uma pessoa pessoalmente, ou quanto menos você conhece aquela pessoa, mais você está sujeito a admirá-la, mas passa a conviver com ela. Por isso que quando casa, eu não sei porque as mulheres têm esse costume de falar assim: me enganou. Sabe por que a mulher é mais fácil ser enganada, não é?
Você talvez vai ouvir isso, Mateus, se lá chegar. Você me enganou. Minha esposa fala isso para mim, eu não dou a mínima atenção. Eu deixo para lá, eu coloco no altar do Senhor. Me enganou, você me enganou. Você mostrou que era uma coisa e depois foi para outra. Mas quando você começa a conviver, você passa a conhecer a pessoa. E tem também aquele conhecimento que muda, que quando você entra na velhice, aí muda o conhecimento. Você passa a conhecer a pessoa numa fase que nem ela mesma tinha noção de como ela seria na velhice. Você já tem visto tantos episódios, né, da pessoa, como o vovô está ranzinza, como o vovó está assim e tal, como mudou, como fulano está assim, difícil, né, de lidar agora. Não é fácil aguentar papai, mamãe, porque está ficando velhos, né, coisa assim. Mas é verdade. Então, quanto menos você conhece uma pessoa, mais você vai admirá-la. Mas começa a conviver com ela. Por isso que ser pastor é uma missão muito, vamos dizer assim, das missões de uma excelência tremenda. A ovelha conhece o seu pastor, o pastor conhece as ovelhas. Os que convivem comigo aqui, fala do meu defeito. Tem gente que pega a caneta e faz 1, 2, 3, 4. Fala 10 defeitos do pastor João. Se a pessoa estiver chegando aqui agora igual o Mateus, pode ser que ele tenha alguma dificuldade, mas os demais falam, escreve 2, 3, lembrei de mais um, é assim, lembrei de mais um, já passou do 10, estão lembrando de mais um, é só 10, mas eles têm mais um, porque você me conhece. Uma vez uma mulher veio reclamar para minha esposa, do pastor da igreja dela, ela falou assim, irmã, imagine eu que sou casada com um, imagine eu, como que não é fácil para mim sentar na cadeira e ter que escutá-lo ou ouvi-lo? É sim. Então a lã, estou dizendo isso por quê? Porque a lã ela cobre a ovelha. Você olha assim, aparentemente você não vê defeito nenhum, mas pega uma vara, abre o pelo, começa a examinar, opa, tem ferimento. Imagina o sacerdote, quando recebia o animal para ser sacrificado, tinha que ser sem defeito, sem lesão. Quando ele fazia uma examinação, era avaliado. E a semana que vem, nós vamos falar do último. Ou dá hoje, hein? Acho que dá hoje ainda, hein? Aquele relógio está em câmera lenta. Está certo aquele relógio, não está? Tá bom. Ok, dá para falar do último hoje, que a gente já fecha esse aqui, que aí o Felipe vai fazer aquela capa linda para o vídeo, que vai ser o 23º vídeo. Capricha, hein, Felipe? Já tem até a imagem já. Depois você vai trabalhar na imagem. Nós temos recebido boas notícias, trazendo boas novas para o Felipe. A Célia é uma pessoa que o que ela fala, você pode levar a sério, que acontece. Eu estava na Araçatuba, ela me chamou, vem cá, toda sorridente, né? Estamos apresentando aqui o Felipe. Perguntei para ele se a orelha dele não queimou, ele é muito fechado, sério, mas fica entre nós aqui, viu, Felipe? Só entre nós aqui. Não sei se fala semana que vem, se falo hoje, eu acho que eu vou falar semana que vem. É o último, a gente fala semana que vem, já começa a falar sobre o cajado também. Eu acho que eu vou parar aqui. Eu viajei o dia inteiro. Quando você viaja de ônibus, está sujeito a viajar o dia inteiro. Não foi uma viagem, foi uma aventura em meio a uma viagem. Uma aventura em meio a uma viagem. Eu queria falar hoje, mas estou recebendo instruções. Eu estou pelo menos me convencendo aqui que essa última utilidade da vara eu vou deixar para a semana que vem. Deixa ou não deixo? Aí tem sempre aqueles que querem chegar mais cedo em casa, não é? É o caso da Tamara, tá doida para ir embora, né? Gente, eu estou sem almoço hoje. Pode imaginar algo assim? Eu não almocei hoje. Eu estou desde cedo com o café da manhã e mais 4, 5, 6 pedacinhos de carne assada, só isso e mais nada. Então, eu não quero desmaiar aqui de fome, tá? Então, a semana que vem, aí para essa aqui, eu prego 1 hora a semana que vem, só dessa última função da vara. Primeira função, autoridade. Segunda função, da vara,
Corrigir, disciplinar. Ah, você está aí achando engraçado? Mas ainda verei você com a varinha na mão. Os menininhos. Eu conheci uma jovem senhora agora lá em Araçatuba. Ela tem uma escadinha de filhos, 5. E o mais novo, aliás, o mais velho, eu nem sei quantos anos tem, 5. São 5 filhos, mas não são meninos. Até onde eu sei, parece que são 5 meninas. Depois eu vou certificar e falar para você. Tem um de colo, outro que está andando, mas é uma escadinha mesmo, uma escadinha assim. Tá. Eu fui conversar com a garotinha, ela falou, eu falo inglês. Aí eu não falo português. Aí eu conversei alguma coisa com ela em inglês, ela ficou me olhando assim. Eu falo inglês. O pai é missionário, está vindo para o Brasil, então aprendendo a língua aqui. Mas ainda verei a Tamara com a varinha e os seus filhos. Não vai ser 5 não, mas vai ser os seus filhos. Tá? Estou te abençoando. Tá? Pega a bênção aí. Estou te abençoando em família. Tá? Filho é bênção. Não sei a Esther, né? A Esther está animada para ser mãe. Igual a Célia era. Até ter o primeiro filho. Aí muda-se um pouco. Coloquemos-nos em pé. Primeiro uso, a autoridade. Segundo, disciplina. Terceiro, uso da vara. Examinar e contar as ovelhas. Tá bom? Semana que vem eu vou trazer bis aqui para perguntar para vocês. Vou perguntar. Espero que vocês tenham gravado. Tá? Autoridade, disciplina, exame e contagem. Esse era o uso da vara. Para que depois, quando chegarmos no cajado, você não confunda o uso do cajado com o uso da vara. São diferentes. Se nós separamos aqui esses instrumentos do pastor primitivo. Hoje em dia os pastores estão carregando um cajado e uma espingarda. Entendeu? Um cajado e uma espingarda. Naquela época era o cajado e a vara. Estão carregando também uma sacola com alimentos, bebidas que ele vai usar e remédios para as ovelhas. Tá ok, eu vou orar agora com vocês. Eu creio que todos aqui já tiveram um momento em que você entendeu que era um pecador perdido, que você estava indo a passos largos para o inferno. Todos aqui tomaram a decisão em Cristo. Todos já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, viva para o Senhor, porque se você é salvo por Cristo e não viver para Ele, Ele pode levar você para Ele, antecipar a sua chegada lá. É meu. Não fique aí sendo um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tá? Não seja alguém dedicando-se ao Senhor. E entenda o que Deus quer de você. Não tenha medo do Senhor não, viu? Aproxime da palavra dEle. É a melhor decisão para você. Não tenha medo de Deus. Não tenha temor nesse sentido de medo, mas de reverência. E Ele sabe quem você é. Pode falar abertamente com Ele. Senhor, eu sou fulano de tal, o Senhor me conhece, tá? Estou querendo a Tua obra na minha vida, Teu propósito. Não tenho condições por mim mesmo. Faça uma obra em mim. É o agir de Deus, que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a Sua boa vontade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra que é viva, é eficaz. Ela produz vida, e na sua eficácia, ela atinge o nosso ser, para que conheçamos o Teu propósito, e no Teu propósito, tenhamos o desempenho da nossa vida. Estamos aqui agora, ó Deus, sabemos, por um breve momento, por um breve tempo, somos peregrinos, somos forasteiros. A nossa cidade está nos céus. Amém, irmãos? De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus bendito e eterno, que a palavra pregada hoje à noite seja uma palavra recebida por cada um aqui, na obra do Santo Espírito. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus.
Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.